tendência do inimigo das nossas almas, ao longo dessa ministração, tentar nos distrair. E acredite, essa distração muitas vezes ela não é física aos nossos olhos, porque ela começa aqui na nossa mente. É muito normal que em algum momento desse culto você se pegue distraído, porque eu estou falando com pessoas, e pessoas têm as suas preocupações. Eu acredito que grande parte dos que estão aqui amanhã voltam à sua rotina normal, ao trabalho, à correria, mas que nesse momento você esteja atento e ligado para aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a tua vida. Porque se você se distrai por algum momento, talvez você perde o que é liberado, e você volta para casa dizendo que o culto não foi bom. Na verdade, o culto foi bom, você que se distraiu. E Deus tem muito mais para liberar sobre a tua vida. Então estenda as suas mãos aí o mais alto que você puder. Que nada venha te tirar desse ambiente, dessa atmosfera a partir de agora. Que toda batalha na tua mente, toda resistência no coração, toda aflição na alma agora seja vencido pelo poder que há no nome de Jesus. E que essa palavra seja ao teu coração como semente lançada em terra fértil, que ela possa germinar, e que, Senhor, abra o teu entendimento para a luz da palavra, e que nessa noite você saia daqui com respostas, direcionamentos e tudo aquilo que você venha buscar da parte de Deus, em nome de Jesus, amém. Agora diga para esse teu irmão aí, que bom que você sentou do meu lado. Fala assim: eu estava orando para você sentar do meu lado, porque é você que vai pagar o meu lanche lá na cantina das crianças hoje. R$18. Já separa aí. X tudo, você não vai precisar nem fazer janta hoje. Tua irmã vai pagar para você, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olhe para cá. Olhe para cá. Todos estão me ouvindo? Amém. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido. Na verdade, é um pequeno trecho da palavra que Pedro dá perante o Sinédrio, quando eles são intimados e colocados perante 71 homens. E esse é um pedaço da ministração de Pedro, depois de uma cura realizada lá na Porta Formosa, através da unção e do poder e da graça do Espírito Santo. Mas eu quero começar falando aqui nessa noite sobre Pedro e João. Quero começar falando sobre esses dois, antes de entrar no contexto, nesse momento em que Pedro ministra perante aqueles 71 homens, 70 anciãos, um sumo sacerdote, para que você entenda o enredo da história. Eu gosto de falar de Pedro e João porque eles são vistos juntos com muita frequência nas Escrituras. Pedro e João foram vistos juntos, eles eram sócios de pesca, e eles foram vistos juntos pregando aos samaritanos que creram em Jesus. Pedro e João foram vistos juntos preparando a última ceia de Páscoa dos judeus para Jesus. Eles também são vistos juntos correndo ao sepulcro na manhã do primeiro domingo de Páscoa, e agora eles são vistos juntos subindo ao templo para orar. Eu gosto de falar sobre esses dois, principalmente nesse momento, e falar a respeito de andar com gente que caminha no mesmo propósito que a gente. Pedro e João curaram um homem na Porta Formosa, e você vai se deparar com um discurso de Pedro, quando eles se direcionam àquele homem, quando eles se dirigem àquele homem. Pedro não vai dizer: olhe para mim. Quando Pedro se dirige àquele homem na Porta Formosa, o discurso de Pedro é: olhe para nós. Isto é, Pedro, ele entende muito bem o que ele carrega em Deus, mas sobretudo ele também reconhece o que João carrega. Pedro, ele sabe do propósito que ele tem, mas ele também reconhece o propósito que há na vida de João. Pedro, ele sabe da unção que ele carrega, mas também reconhece a unção que está sobre a vida de João. Eu quero liberar a luz dessa palavra, a primeira palavra profética sobre a tua vida, que nesse ano de 2025, Deus vai colocar pessoas assim ao seu lado, pessoas que não só caminharão com você, mas reconhecerão o que você carrega em Deus, pessoas que não te
afastarão do teu propósito, mas te ajudarão a caminhar por ele. Pessoas que pegarão na tua mão para te dizer: a tua luta é minha luta, o teu choro é meu choro. Se tiver que orar juntos, nós vamos orar. Se tiver que lutar juntos, nós vamos lutar. Mas eu creio na tua vitória. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Não reclame se Deus começar a peneirar as tuas amizades. Não reclame se Deus começar a tirar algumas pessoas do seu lado. Agradeça por todas aquelas que ficarem, porque são com elas que você viverá experiências extraordinárias no reino de Deus. Pedro e João curam um homem lá na Porta Formosa. A Porta Formosa era uma porta muito conhecida por ser um dos principais acessos para o templo. Alguns estudiosos dizem que ela tinha aproximadamente 25 metros de altura, 20 de largura, e ela era completamente revestida de bronze. Comentaristas vão dizer que essa porta era um lugar propício para se colocar alguém nas condições daquele homem, porque todas as pessoas que subiam para o templo para orar passavam por ali, já com o coração contrito e quebrantado, que poderia facilitar, por exemplo, o recebimento de uma esmola. Esse homem que fora curado por Pedro e João lá no templo, na Porta Formosa, fora curado por Pedro e João aproximadamente às 15 horas da tarde. Um horário que muita gente entrava e saía do templo, porque os judeus eles tinham esse hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia no templo. Quantas vezes? Na terceira hora do dia, que era aproximadamente 9 horas da manhã. Na sexta hora do dia, que era aproximadamente meio-dia. E na 9ª hora do dia, que era aproximadamente 15 horas da tarde. Esse homem que fora curado por Pedro e João na Porta Formosa no templo às 15 horas da tarde, era um homem conhecido por todos. A Bíblia diz que ele era posto naquela porta todos os dias. Mas há algo curioso nesse texto, especialmente aqui no capítulo 4, versículo 22, onde a Bíblia vai dizer que o homem que fora curado por Pedro e João tinha mais de 40 anos de idade. Eu quero que você redobre a sua atenção. Esse homem que fora curado por Pedro e João tinha mais de 40 anos de idade. Então pensa comigo um raciocínio lógico e rápido, só para a gente entender que direção Deus está nos levando. Se esse homem que Pedro e João curaram na Porta Formosa tinha mais de 40 anos de idade, isso significa que já que Jesus encerrou seu ministério terreno com aproximadamente 33 anos de idade, quando Jesus nasceu, esse homem já tinha aproximadamente 7 anos de idade. E se ele era posto nessa porta todos os dias, a pergunta é: por que das diversas vezes que Jesus subiu ao templo, ele não curou esse homem? Por que das diversas vezes que Jesus esteve lá, ele não se atentou para esse homem, já que ele era posto nessa porta todos os dias? Irmão, eu vou te falar algo nessa noite que eu quero que você guarde no seu coração e leve para a sua casa. Existem milagres que Deus fará em nossas vidas, que não são milagres que estão apenas relacionados ao nosso próprio benefício em recebê-los, porque são milagres que envolvem algo muito maior e muito mais abrangente. São milagres que envolvem algo muito mais significativo. Daniela, não entendi. Então olhe para cá, porque eu vou te explicar. Porta Formosa no grego significa algo que floresce abundantemente na estação certa. Algo que floresce abundantemente na estação certa. Sabe o que aquele coxo não sabia? Era que todos os dias ele era colocado em uma geografia profética. Todos os dias ele era posto em um ambiente profético, e só era necessário chegar o tempo certo para que ele viesse a ser curado e viesse a florescer. Essa cura foi a primeira cura realizada pelos apóstolos após a ressurreição, e essa cura não envolveria apenas a necessidade daquele coxo, porque tinha o propósito de alcançar uma multidão, porque a Bíblia diz que enquanto Pedro e João curavam aquele homem, uma multidão curiosa, querendo saber o que estava acontecendo com
começa a se aproximar. E à medida que as pessoas vão se aproximando, Pedro aproveita o ensejo para pregar. E Pedro começa a dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que aquele homem havia sido curado. E não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Naquele dia muita gente foi abençoada, naquele dia muita gente foi salva, naquele dia muita gente foi edificada, porque embora esse homem não soubesse, o milagre que aconteceria em sua vida atrairia uma multidão para a porta da salvação. Eu venho falar com alguém aqui nessa noite que por esses dias vem se questionando a Deus a respeito de algumas coisas que ainda não aconteceram na tua vida. Deus me trouxe aqui como uma profetisa para te dizer: se não aconteceu ainda é porque o tempo não chegou. Mas se prepare, porque quando o tempo de Deus chegar na tua vida, o que Deus fará será tão grande, oh glória, será tão extraordinário, será tão abrangente, que não só alcançará você, mas alcançará todos aqueles que estiverem à tua volta. Pega na mão desse irmão aí, libera essa palavra sobre a vida dele. Fala para ele: se prepare, meu irmão, porque quando o tempo de Deus chegar na tua vida, o teu processo será testemunho para alguém. Oh glória, o teu processo levantará alguém. Através de você, Deus vai fazer na vida de alguém. Se aquele homem soubesse que quando o tempo chegasse em sua vida, Deus aproveitaria um momento para alcançar uma multidão. Minha irmã, se você soubesse que o que Deus quer derramar sobre você não é apenas para benefício próprio, mas é para alcançar alguém. Entenda com maturidade o que eu vou te falar. Todas as vezes que envolve o reino de Deus, eu preciso entender que a minha missão e o que Deus faz na minha vida nunca terá o intuito de alcançar ou beneficiar a mim mesma, porque sempre terá um propósito de alcançar pessoas. O reino envolve pessoas, e tudo que Deus vai derramar e fazer na tua vida tem o propósito de alcançar alguém. Por isso Ele me trouxe aqui para te dizer: não pare agora, não desista agora. O tempo pode não ter chegado ainda, mas quando chegar, oh aleluia, pessoas serão salvas, restauradas, curadas e impactadas através daquilo que eu vou fazer na tua vida. Eu não sei se alguém acredita nisso, mas nós estamos em um ambiente profético, e em ambientes proféticos palavras viram decretos. Deus está dizendo: eu estou te sustentando, porque quando o tempo chegar, o que eu vou fazer vai transbordar sobre alguém. No tempo certo você vai florescer, no tempo certo o milagre vai acontecer, no tempo certo o que Deus tiver que fazer, Ele fará. Pedro aproveita o momento e começa a pregar. Enquanto Pedro e João pregam, a Bíblia diz que chegou ali um grupo de incomodados. Quem eram eles? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eles chegaram, interromperam aquela pregação, pegaram Pedro e João e levaram cativos, levaram para o cárcere de Jerusalém. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles responsáveis pelos ensinos e sacrifícios no templo. E como eles trabalhavam por turnos, muito provavelmente aqueles que estavam em serviço naquela tarde ouviram a pregação de Pedro e certamente ficaram alarmados, porque Pedro pregava sobre um Jesus que havia sido morto, mas que agora estava vivo, e que em nome dele aquele homem havia sido curado. Isso trouxe tanto incômodo que eles chamaram ali o capitão do templo, que na hierarquia judaica só estava abaixo do sumo sacerdote. Ele era responsável pela ordem e segurança no templo. E como para os sacerdotes aquela questão, aquele alvoroço era uma questão de segurança pública, chamaram ele ali para resolver aquela situação. Junto com eles vieram os saduceus. Grande parte dos sacerdotes que estavam ali eram da linha dos saduceus, que você bem sabe que era uma seita reconhecida por negar a ressurreição dos mortos. Os saduceus, ao contrário dos fariseus, não acreditavam em anjos, em espíritos.
só consideravam os livros de Moisés, o resto desconsideravam. Mas apesar disso, eles eram homens bem relacionados, tinham bons contatos, principalmente com as autoridades romanas, nas quais eles apoiavam e ajudavam. Eles faziam parte dessa elite religiosa. E certamente ao chegarem ali ficaram incomodados, porque Pedro e João pregavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Há no texto de forma muito clara 2 motivos óbvios que trouxe incômodo para esse grupo. O tema de Jesus, o tema da pregação é Jesus. E o que trouxe incômodo era onde eles pregavam e sobre o que pregavam. Pregavam no templo, isso não era a responsabilidade deles. E o que pregavam? Pregavam sobre Jesus. O cerne da mensagem é Jesus. O tema da mensagem é Jesus. E falar sobre Jesus certamente incomoda, porque falar de Jesus é falar de verdade. Falar de Jesus é falar sobre o único caminho, é falar sobre ressurreição, é falar de vida. E isso trouxe tanto incômodo para esse grupo, que eles não só interromperam a pregação, como pegaram Pedro e João e levaram eles para o cárcere de Jerusalém. Eles são levados presos. A Bíblia diz que já era tarde, não dava mais tempo de fazer reunião. Quem está comigo diga amém. Não dá mais tempo de fazer reunião. Provavelmente as atividades no templo já haviam sido encerradas. Então pensa comigo, se a cura aconteceu por volta de 3 horas da tarde, e quando houve essa interrupção já era tarde, que não dava mais tempo de julgá-los. Então isso significa que entre a cura, a aglomeração, a pregação e a interrupção se passaram ali entre 2 a 3 horas. Que tarde exaustiva Pedro e João tiveram. Que dia cansativo eles enfrentaram. Quantas afrontas, mas apesar de tudo isso, Pedro e João tiveram tempo suficiente para liberar uma palavra e Deus convencer corações. Apesar do dia cansativo, apesar das afrontas, apesar da interrupção, apesar do cansaço, Pedro e João tiveram tempo suficiente para lançar uma semente e ela começar a germinar. Apesar do dia cansativo, apesar do dia exaustivo, Pedro e João tiveram tempo suficiente para pregar uma palavra e o Espírito Santo convencer corações, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dos que ouviram creram, subindo o número de homens para quase 5.000. Igreja, não adianta, por mais que o inferno tente parar a nossa missão, por mais que ele tente intervir naquilo que eu e você fomos chamados para fazer, enquanto existirem homens e mulheres que como Pedro e João lançam a semente em tempo e fora de tempo, acredite, haverá uma colheita gloriosa. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não pare de lançar a semente, não pare de pregar a palavra, não pare de cuidar, não pare de discipular, não pare de evangelizar, porque no tempo certo haverá colheita para a glória de Deus. Aleluia. Subiu o número de homens para quase 5.000. E talvez Pedro e João não imaginassem a proporção do que aconteceu, porque eles estavam pregando, enquanto pregavam foram interrompidos e levados ao cárcere. Talvez eles não soubessem quanta gente naquele dia foi abençoada por aquela palavra. Talvez não passava na mente deles a noção de quanta gente naquele dia foi edificada, porque eles estavam pregando e foram interrompidos e levados para a cadeia. Talvez eles não soubessem, porque a circunstância do momento ofuscou dos olhos deles o resultado daquele trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Talvez você não sabe, mas quanta gente já foi abençoada por uma palavra que você liberou. Talvez você não tenha noção, mas muita gente já foi edificada por um louvor que saiu dos teus lábios. Talvez você nem imagina, mas um abraço teu já curou muitas pessoas. Porque apesar
da circunstância e do momento ofuscar o resultado do nosso trabalho, no tempo presente nós carregamos conosco uma certeza que haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante chora carregando sementes preciosas voltará sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Talvez no tempo presente você não veja o resultado, mas no tempo oportuno, para a glória de Deus, haverá colheita daquilo que você tem semeado nesse reino. Pega na mão desse irmão e diga para ele: no tempo oportuno haverá colheita daquilo que você tem semeado no reino de Deus. Oh, meu irmão, se tem crente ousado aqui nessa noite, levante a sua mão aí onde você está, porque Deus está te dando ousadia, coragem e vigor para não parar de lançar a semente. Oh, glória! Aleluia! Talvez eles não imaginassem e não soubessem que muita gente foi abençoada. E talvez na sua mente você esteja se perguntando: ok, Daniela, Pedro e João pregaram e muita gente foi abençoada, muita gente foi salva, muita gente foi edificada, mas e eles? Porque eles estão presos. E não há na Bíblia relatos de Deus intervindo nessa situação. Deus não intervém. Não há na Bíblia, não há no texto um anjo que desce, um grupo de salvamento que resgata. Não há na Bíblia uma espada, não há na Bíblia quem os tire de lá. Não há relatos de Deus intervindo nessa situação. Eles terão que passar a noite lá. E talvez você me pergunte: ok, mas eles não pregaram e abençoaram muita gente? E eles estão presos. Será que Deus os esqueceu? Será que Deus está sendo injusto? Como a gente consegue entender com maturidade que é possível conciliar essas duas coisas? O que, Daniela? O que Deus faz através da nossa vida com aquilo que estamos passando. Como conciliar todas as maravilhas que Deus opera através de nós, quando na verdade muitas das vezes somos nós que precisamos. E quando Deus te orienta e te direciona a liberar uma palavra de provisão sobre alguém, na verdade só você sabe o tempo escasso que você está vivendo. E quando Deus te direciona a liberar uma palavra de vitória para alguém, na verdade só você sabe o deserto infindo que você está enfrentando. E quando Deus te direciona a abraçar alguém num culto como esse, quando na verdade só você sabe o quanto você precisava de um abraço. Como conciliar tudo aquilo que Deus opera através da minha vida, quando na maioria das vezes eu sou o maior necessitado. Como conciliar o que Deus faz e opera através de mim para abençoar pessoas, quando na verdade sou eu quem preciso. Eu preciso entender o que Pedro e João entenderam, talvez dentro daquele cárcere. O que, Daniela? A missão é maior que a dor. Repito, a missão é maior que a dor. O teu propósito é maior que você. E o teu chamado é maior que essa luta que você está passando. Pedro e João estão presos, mas um propósito está sendo cumprido. Talvez você chegou aqui desanimada porque Deus tem te feito transbordar, mas na verdade você sabe que precisa de mais. Você quer ser cheia, você quer ser curada, você quer ser restaurada, você precisa de uma resposta. Mas nessa noite Deus está te dando uma injeção de ânimo para te dizer: você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um chamado. E não é essa luta que vai te parar, não é essa prova que vai te paralisar. Hoje Deus te dá vigor para levantar a cabeça e continuar caminhando. Hoje tem injeção de ânimo para a tua vida. Hoje tem dose de ânimo para a tua alma. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, mas nessa noite o Senhor revigora você. Ele renova as tuas forças. Ele te dá ânimo para continuar caminhando. Levante a sua mão onde você está.
Eu não sei qual é o vale que você está passando e muito menos o deserto que você está enfrentando. Mas Deus me manda te dizer, se chegou até aqui é muito tarde para parar. Remandarabasúbia. Alai de conderécia. Você tem uma missão, minha filha. E enquanto você cuida daquilo que eu te entreguei, eu cuido do resto na tua vida. Enquanto você se entrega para o meu reino, eu cuido das tuas necessidades. Eu cuido de você. Eu não perco o controle de nada. Eu estou na direção de todas as coisas na tua vida. Pedro e João estão presos e eles terão que passar a noite ali. Mas no dia seguinte a Bíblia diz que eles estavam de pé perante o sinédrio. Porque guarde o que eu vou te falar e tome posse se você quiser. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas se você entendeu o propósito, está sendo fiel àquele que te chamou, no dia seguinte, todos aqueles que esperavam você morrer nesse processo, te verão de pé novamente. Eu ouvi um glória a Deus. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas no dia seguinte, te verão de pé novamente. No dia seguinte, te verão de pé novamente. Pedro e João estão de pé perante o sinédrio. O sinédrio era a maior autoridade em termos civis e religiosos daquela época. Como eu disse, composto por 70 anciãos, liderado aqui por um sumo sacerdote. Pedro e João estão perante 71 homens que vão julgá-los. A Bíblia diz que a pergunta deles é objetiva, é direta, é clara. O sinédrio pergunta: com que poder vocês fizeram isso? Ou, em nome de quem vocês fizeram isso? Eu vou ficar com essa daqui. Em nome de quem vocês fizeram isso? Quando você chegar em casa e terminar de ler o texto, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4, você vai reparar que tanto no capítulo anterior quanto no capítulo que lemos, essa palavra nome, repita após mim, nome, ela assume uma posição de destaque. No capítulo anterior, quando Pedro e João se dirigem àquele homem na porta formosa, o discurso de Pedro é: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nesse capítulo, da mesma forma, quando eles são questionados, a resposta de Pedro é: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que esse homem foi curado e está na presença de vocês. Você bem sabe, como um bom leitor estudioso da Bíblia, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma transliteração grega do termo ungido, que também no hebraico pode se chamar de Messias. E o Messias era aquele que os judeus esperavam que viesse para restaurar o reino davídico. Até hoje, a maior intriga entre os judeus é justamente admitir que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado por Deus. Todas as vezes que nos detemos a esse nome e a todas as profecias referentes à pessoa de Jesus, algo nos chama a atenção. Algo que está sendo colocado em pauta nessa reunião, que está sendo colocado em ênfase aqui nesse capítulo, que é a autoridade. Repita após mim: autoridade. E autoridade significa no dicionário o poder de decidir, o poder de mandar em algo ou alguém. Quando o sinédrio pergunta: em nome de quem vocês fizeram isso? Essa pergunta está designando a autoridade que está por trás do agir e do falar de tal pessoa, nesse caso de Pedro e João. Então, traduzindo a pergunta do sinédrio, eles queriam perguntar da seguinte forma: quem está por trás disso tudo? Ou, quem mandou vocês fazerem isso? A grande questão aqui é que o sinédrio sabia que quem havia realizado a cura foram os discípulos de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, porque esse mesmo Jesus eles haviam condenado à morte algum tempo atrás. Eles sabiam e conheciam muito bem quem era Jesus, porque alguns dias atrás eles tinham passado por toda aquela celeuma de ter que julgá-lo e crucificá-lo. Eles sabiam quem era Jesus, então agora ver os seus discípulos fazerem as mesmas coisas que ele e percorrerem o mesmo caminho, para o sinédrio é assustador, para o sinédrio é tenebroso. Então qual é o propósito de fazê-los passarem a noite na prisão? Qual é o propósito de colocá-los perante o sinédrio para julgá-los? O propósito era enquadrá-los, o propósito era intimidá-los, o propósito era desmotivar esses dois. Contudo, o sinédrio não contava com uma coisa:
O que, Daniela? Esse Pedrinho aqui, que agora está de frente para eles, não é mais aquele Pedrinho que outrora havia se escondido com medo dos judeus. Esse Pedrinho que agora está de frente para eles, foi cheio do Espírito Santo. Esse Pedrinho que agora está de frente para eles, foi revestido de poder. E se tem uma coisa que o inferno não consegue fazer, é desmotivar um crente que está cheio do Espírito Santo. Se tem uma coisa que o inferno não consegue fazer, é parar um crente que está cheio do Espírito Santo. Minha irmã, sabe qual é a maior frustração de Satanás hoje? É olhar para você, assentada nesse banco, assentado nessa cadeira, sabendo que ainda esse ano ele tentou de tudo para te parar. Ele tentou na tua saúde, ele tentou nas tuas finanças, ele tentou na tua casa, ele tentou no meio dos teus filhos, ele tentou de todas as formas, até no teu ministério, te paralisar. Mas olha onde você está, no culto de domingo de novo, dando glória a Deus, porque tem um que tem te sustentado, tem um que tem intercedido por você, tem um que tem colhido as tuas lágrimas, tem um que tem guardado a tua vida. E só aqueles que têm motivo hoje de levantar as mãos e agradecer a Ele, porque se não fosse Ele, nem aqui você estaria. Eles não contavam que Pedro estivesse cheio. E Pedro está tão ousado que ele enche o pulmão de ar para dizer: senhores, autoridades e anciãos, visto que estamos sendo interrogados por um benefício que fizemos a um homem, em outras palavras, não tem sentido nós estarmos aqui, porque nós curamos um homem. Mas saibam todos vocês que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que esse homem está curado na presença de vocês. Você está percebendo o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está saindo de cena. Pedro está tirando os méritos dos seus ombros. Pedro está centralizando Jesus. Pedro está dando glória a quem é digno dela. Pedro não diz foi em meu nome, Pedro diz foi em nome dele. Pedro não diz fui eu quem fiz, Pedro diz foi Ele. Porque o poder e a autoridade não está no nome de Pedro, não. O poder e a autoridade não está no sal grosso, não está no óleo ungido, não está na toalhinha ungida. O poder e a autoridade está no nome de Jesus. Cadê meu amigo? Vem cá, meu amigo, vem cá que eu estou terminando. Pedro sai de cena, ele centraliza Jesus. Pedro está dizendo: vocês não estão entendendo nada, né? Parafraseando em outras palavras, Pedro está dizendo: a boca que professou as palavras até era minha, mas a autoridade e o poder estava no nome dele. É Pedro dizendo: as mãos que levantaram o homem se estenderam para ele, até era minha, mas a autoridade e o poder estava no nome dele. Em Mateus 28:18 ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e não há quem resista ao poder desse nome, não há demônio que resista ao poder desse nome, não há enfermidade que resista ao poder desse nome, não há espírito maligno que resista ao poder desse nome. Esse nome está acima de todo nome, esse nome está acima dos homens, esse nome está acima de qualquer autoridade da terra. Em Marcos 16:17 ele disse: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Minha irmã, nessa guerra você não vai vencer no teu nome, você vai vencer no nome de Jesus. Nessa batalha você não vai entrar na força do teu braço, você vai entrar no nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Oh glória! Esse homem curado perante o sinédrio é a
duas verdades. Quantas verdades? Quantas verdades? A primeira verdade: Jesus está vivo. 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 Ele não é como os deuses desse mundo, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem boca e não fala, que tem corpo e não se move. Ele está vivo. Ele morreu, ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e deixou uma promessa para a igreja: eu estarei convosco todos os dias. Ele está vivo. Ele está vivo. E se esse Deus é vivo, a igreja também é viva. A igreja também está viva. A igreja também adora. A igreja tem boca e dá glória. A igreja tem mão e levanta, porque ele está vivo. Ele está vivo e está entre nós. A primeira verdade. E a segunda verdade, Daniela: há poder no nome de Jesus. Eu vou repetir: há poder no nome de Jesus. Toda a expectativa que foi colocada sobre a Daniela nessa noite, que seja transferida para Jesus. O evangelho não é da Daniela, portanto não é ela que vai mudar a tua vida. O evangelho é daquele que veio para te salvar e te resgatar. É nele que você deve depositar a sua expectativa. E é pelo poder do nome dele que eu te digo: você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito. Você não vai voltar para sua casa da mesma maneira. Ele tem restauração para a tua vida. Ele tem gozo para você. Ele tem alegria para você. Ele tem amparo para você. Ele tem resgate para você. Há poder no nome dele. 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 Pedro está dizendo: não fui eu, foi ele. Não é no meu nome, é no nome dele. A glória não é minha, a glória é dele. Foi ele quem fez. Foi ele quem liberou. Foi ele quem agiu. Foi ele quem curou. Foi ele quem trabalhou. Eu quero aproveitar esse ambiente profético. Se tem alguém nesse culto comigo, se tem alguém que crê nessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Não é para quem está vendo, é para quem está ouvindo e crendo. Levante a sua mão aí onde você está. Eu quero liberar a luz dessa palavra sobre a tua vida. Que toda enfermidade alojada no teu corpo agora não resistirá ao poder do nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua casa que nenhum dos teus filhos ficará para trás, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero profetizar que nenhum vício degradante vai te matar, porque no nome de Jesus você será liberto. Eu quero profetizar sobre a tua vida que toda obra preparada para te destruir, para te derrubar, para te
emocional, para curar as tuas feridas, para tratar o teu interior. Declare isso. Declare isso. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Toda batalha na mente agora. Demandará basura e carabá. Toda resistência no coração, todo medo e toda insegurança agora sejam vencidos pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Deus está despertando Pedros e Joãos aqui nessa noite, ousados, que estão dizendo: não vou no meu nome, eu vou no nome dele. Jesus, quero declarar teu nome. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aí Pedro começa a dizer assim: nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está chamando aqueles homens para a crença de que Jesus está vivo e de que há poder no nome dele. Pedro está chamando aqueles homens para o verdadeiro arrependimento, os fazendo entender que o caminho para a tua restauração se chama Jesus. O caminho para a tua cura se chama Jesus. O caminho para a tua salvação se chama Jesus. Aqui Pedro quebra aquele argumento do movimento mundial chamado ecumenismo, que afirma que todas as religiões são boas e todas elas levam a Deus. Pedro prova o contrário, porque Jesus é o único caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando Pedro e João se posicionam perante esses homens e declaram o nome de Jesus, o Sinédrio acha por bem tirá-los da sala. Quando eles são tirados da sala, eles declaram que a partir daquele momento os proibiriam de falar nesse nome. Quando Pedro e João são chamados novamente e o Sinédrio impõe essa questão, dizendo que eles não poderiam mais falar o nome de Jesus, Pedro responde: não dá. Não tem como deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não dá para parar de falar desse nome. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que me resgatou. Foi Ele que me viu quando o mundo não me viu. Foi Ele que me tirou do poço de lama. Foi Ele que limpou as minhas impurezas. Foi Ele que me resgatou quando o homem não me dava nada. Foi Ele que apostou em mim quando o mundo disse que eu morreria. Foi esse nome e nenhum outro. Mas talvez eu fale com pessoas aqui nessa noite que em algum momento ao longo da sua trajetória alguém te prendeu e te limitou. Talvez eu fale com alguém aqui nessa noite que em algum momento do meio da trajetória não conseguiu continuar caminhando e avançando, porque foram tantas as lutas e os problemas que você não entendeu
que bastava Ele para você continuar. Eu estou falando com você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu estou falando com você que há muito tempo não sabe o que é se relacionar com Jesus. Eu sei que você já frequentou tantos lugares. Eu sei que você já esteve em tantos ambientes. Mas eu também tenho certeza de uma coisa: você não pode negar o que você ouviu aqui. Você não pode negar o que você está sentindo aqui. Esse arrepio, esse formigamento, essas borboletas no estômago, que nem você está entendendo, você nunca sentiu em lugar algum. É Jesus te convidando novamente para o altar. E eu quero te falar, minha amiga, que o caminho para a tua cura se chama Jesus. Eu quero te falar, meu amigo, que embora você percorra vários caminhos, só existe um que te levará à plenitude de vida. Esse caminho se chama Jesus. E se você está entre nós nessa noite, igreja, fecha os olhos e me ajuda a orar. Se você está entre nós nessa noite e você hoje quer voltar para o altar porque você entendeu, como Pedro, que não dá para negar o que você está vivendo aqui, eu te convido, eu te desafio agora a sair do teu lugar e vir para o altar. Se você hoje quer começar uma nova história, se você hoje quer começar de novo, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você falhou, hoje Deus estabelece um recomeço na tua vida. Ele te chama para o altar. Ele te chama para o altar. Ele te chama para o altar. Igreja, me ajuda a orar. Ele te chama para o altar. Daniela, eu nunca fui crente, é a primeira vez que eu frequento uma igreja, eu nem conheço esse Jesus. Se você quer ter uma experiência nova, eu te chamo agora. Vem para o altar, porque Ele quer mudar a tua vida. Vem para o altar, que Ele quer mudar a tua história. Vem para o altar, que Ele quer mudar você por completo. Eu já estou com uma pessoa aqui, mas eu sei que tem mais aí no nosso meio. Menina, está na hora de recomeçar. Meu amigo, está na hora de dar o primeiro passo. Ninguém fará por você o que você precisa fazer. E o Pai te chama para o altar. 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 Eu já estou com duas pessoas aqui na frente, mas Deus me incomoda dizendo que tem mais. Até quando você vai resistir? Até quando você vai fugir? Até quando você vai bater o pé achando que você caminha sozinha? Deus te chama para o altar. Vem, filha. Vem, filho. Vem, filha. Vem, filho. O altar te atrai. 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 E no nome de Jesus, toda corrente que te prende, todo medo que te prende, toda insegurança que te prende, todo sentimento de indignidade, agora seja vencido pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Eu sei que tem mais gente que precisa romper nessa noite. Se você está do lado de alguém que você sabe que não está tendo forças para sair do lugar, seja um Pedro na vida dela agora. Seja um João na vida dela agora. Fala para ela, se tiver que te acompanhar até lá à frente, eu te acompanho. Mas não volta para casa do mesmo jeito, não. Filha, não volta para casa do mesmo jeito, não.
Talvez algumas coisas não aconteceram na tua vida ainda porque estão atreladas a uma decisão que você precisa tomar. E essa decisão ninguém vai tomar por você a não ser você mesma. Os meus amigos vão cantar mais uma vez, eu vou orar. Mas a porta da salvação está aberta para alguém aqui hoje. Como Pedro, estou fazendo a minha parte de lançar a semente ao teu coração. Mas como filho, você precisa reconhecer que sozinho você não consegue. O Pai te chama para o altar, minha irmã. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele está com saudade de caminhar com você. Ele está com saudade de falar contigo durante os teus dias. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas eu reitero. Você pode até querer caminhar sozinha, mas é só no nome de Jesus que você vencerá esse mundo. O que nos fará vencer esse mundo é a fé que temos em Cristo Jesus. Não há outra maneira, não há outro caminho. Eu quero que você feche teus olhos aí, porque correntes estão sendo quebradas aqui nessa noite. Correntes estão sendo quebradas aqui nessa noite. Correntes estão sendo quebradas aqui nessa noite. Pai, é no teu nome que eu clamo agora. Onde houver uma mente cativa, onde houver uma alma aprisionada, onde houver alguém limitado nesse banco, sem forças para sair do lugar, em nome de Jesus agora, nós declaramos como igreja que correntes estão sendo quebradas. Nós profetizamos como igreja que o diabo não vai mais aprisionar essa mente. O diabo não vai mais aprisionar essa alma. Nós declaramos que essa vida não ficará para trás como soldada ferida, porque há um exército de Pedro e de João que se levantou para dizer: eu vou lançar sementes. Eu quero declarar nesta noite, pelo poder que há no teu nome, Jesus, libera a tua filha, libera o teu filho. Em nome de Jesus, seja livre aí. Em nome de Jesus.
mensagens sobre a mente e o coração deles. Nós hoje como igreja saqueamos o inferno com o poder da Tua palavra, porque a semente foi lançada. E nós cremos que eles agora serão, Senhor, como Pedro e como João, agentes do Teu reino para expandir o Teu evangelho, para declarar o Teu nome por onde eles passarem. Se essas vidas precisam de cura na alma, no físico, no interior, que elas sejam curadas, que os Teus filhos sejam reestabelecidos, que eles sejam tocados nessa noite. Restaura neles a identidade de filhos, restaura neles, ó Pai, o acesso. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja que eles agora fazem parte desse reino, eles fazem parte da nossa família, e eles serão como armas poderosas na mão de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que agora eles são novas criaturas para a glória de Deus. E sejam bem-vindos. Você aplauda o Senhor nessa noite. Quem puder vir abraçá-los, me ajuda aqui a acolher essa gente. Vem cá, me ajuda. Eles fazem parte da família. Ore pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Ore pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas, vamos lá. Declare pelas ruas, no nome de Jesus. Sua luz sobre sua família, clama o santo nome. Teu nome é. Vamos lá. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia e se faz terra, venceria. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem está sendo abençoado, diga amém. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Aleluia! Senta só um pouquinho. Acende a luz para mim, por favor. Vou precisar fazer aqui comunicações importantes. Peço a sua atenção, pedir para Dani ficar, porque nós vamos orar por ela. Depois, meus irmãos, dia 19, atenção, dia 19 agora de julho, sábado à tarde, 14 horas, nós teremos o nosso segundo imersão Forjados. Então, é para quem, pastor? É para toda a igreja. Sábado, dia 19, 14 horas, de 14 a 16 horas, nós vamos ter aqui o nosso segundo imersão Forjados. Fique tranquilo, porque nós vamos ver aí café da tarde, pão para você. Você vai colaborar, evidentemente, mas fique tranquilo que você não vai dar R$100 para tomar café, não. Fique tranquilo. Mas eu preciso que você esteja aqui no nosso segundo imersão Forjados. As irmãs que foram forjadas, será que elas foram forjadas, Dani, essa semana? Foram forjadas? Vou perguntar. Posso perguntar? Vocês foram forjadas, amém? Então dia 19 tem mais para vocês aqui. Meus irmãos, se eu não fiz a conta errada, dia 23 desse mês,
dia 23, começa os nossos 40 dias de oração e jejum, que sempre fazemos antes do aniversário da igreja. Então, vai ser liberado para amanhã, no grupo da igreja, uma lista para você adquirir esse livro aqui, ó. 40 dias de amor. Não é um livro romântico, não. Ele fala do nosso amor por Jesus e nosso amor pelo próximo. São 40 lições devocionais para você fazer todos os dias. Gente, devocional não é ler livro. Devocional é ler a Bíblia e orar. Mas na sua devocional, no nosso relógio de oração, você vai ler. Esse livro vai te abençoar muito. Esse livrinho aqui, ó, Em Seus Passos, o que seria Jesus. Eu estou indicando esse livro para você que está discipulando alguém, né? Vai dar um presente para o seu discípulo. Esse livrinho aqui, ó, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Ele é muito caro, R$8. Dá para dar de presente para o discípulo, não dá? R$8, essezinho aqui. Então, queridos, não deixe de estar aqui dia 19 para o nosso segundo imersão forjado. Eu pedi para a Dani ficar aqui porque nós queremos orar por ela. E eu quero louvar muito a Deus pela vida da Dani, por ela estar aqui com a gente. Ela fez um esforço muito grande. Ela está no sul com a sua mãe. A sua mãe não está bem de saúde. Nós estamos orando pela sua mãe. Qual é o nome da sua mãe, meu Dani? Esqueci. A dona Cláudia. Isso. Ela, o seu esposo está aqui na região dos Lagos e ela vai voltar para o Rio Grande do Sul amanhã. Né? Para ela estar aqui foi um esforço muito grande. Ela veio porque o Senhor mandou ela vir. Porque foi o Senhor que orientou ela para que pudesse estar conosco. E ela veio, ela já falou cedo aqui. Ela veio para abençoar, mas ela também veio para ser abençoada. Então nós louvamos muito a Deus por sua vida, Dani. Deus te abençoe. Nós fomos muito abençoados nessa noite. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Então saiba que essa igreja te ama, tá bom? Essa igreja te ama você, seu esposo. E nós vamos orar para que a sua mãe seja curada em nome de Jesus. Ela veio liberar cura sobre as vidas de todos nós aqui nessa noite, mas a mãe dela também carece das nossas orações. Portanto, quero pedir a você para se colocar em pé. Vou pedir Teia para ficar aqui pertinho da Dani. Nós vamos orar por ela. Você pode se ajoelhar, minha filha, por favor? Vamos orar por você. Estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai querido, bendito é o Senhor, bendito é o teu santo nome, exaltado seja o Senhor, bendito seja o Senhor que na terra o Senhor capacita homens e mulheres para fazer a tua obra. Na terra o Senhor enche do teu espírito homens e mulheres para ser instrumento em tuas mãos. E aqui está a tua filha, Deus, que o Senhor nesse tempo tem dado uma porção especial do teu espírito na vida dela. E como igreja nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa proporcionar à tua filha, Deus, um tempo ainda maior na tua presença, desfrutando da tua paternidade. Mas nós te pedimos também uma unção, ó Deus, dobrada do teu espírito para a vida da tua filha, Senhor. Nós colocamos a vida da sua mãe no seu altar agora e pedimos que o Senhor também a visite com cura no nome de Jesus, com graça no nome de Jesus. E obrigado porque a tua filha foi instrumento do Senhor nesse tempo para nos abençoar. Então nós pedimos que o Senhor possa conduzi-la até a casa dos seus pais amanhã, guardando na viagem, protegendo o Senhor, e que em cada momento o Senhor possa abraçá-la com teus braços de amor e com teu Santo Espírito. Bendito seja o Senhor pela vida da tua filha, na qual nós colocamos diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Vamos terminar? Amém, amados? Quinta-feira nós temos cultos. Terça-feira tem encontro dos homens, não tem? É terça-feira agora? É agora? Isso. Os homens, levanta a mão os homens aí, os varões, todos os varões. Terça-feira tem encontro abençoado aqui para você, irmão. Não esqueça o agasalho e a Bíblia. Você vai entender porque depois aí no vídeo. Vamos terminar? Estenda a sua mão para o alto, por favor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito
alcança todo o povo do Senhor nessa terra, e nos alcance aqui também agora, e até a vinda de Jesus Cristo. E o povo do Senhor diz: amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada. A paz de Jesus. Deus, agora.